são gaúchos de Porto Alegre. Lançaram o primeiro disco em 1998, chamado Broncas Legais. A música Detetive estourou aí no cenário nacional e de lá pra cá, puro sucesso. Nesse ano, eles lançaram o primeiro DVD ao vivo, gravado em Porto Alegre. Já deu para anotar, né, de quem que eu tô falando. Comunidade Ninjitsu. Eu estou aqui com 2 integrantes, é o Manu Chance, que é vocal, e estou também aqui com o Fernando, que é baixista. Tem mais 2 que estão chegando. Estão vindo porque hoje à noite, conforme a gente citou ali na agenda, tem show na Expresso Blumenau. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai estar sorteando ingresso aqui para você aí de casa. Meninos, que honra recebê-los aqui. Obrigada, obrigada pela vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigado, Suzana. É sempre muito bom ser bem-vindo numa cidade que a gente tem muito carinho, numa cidade onde a gente tem fã-clube, numa cidade onde a gente tem uma história que sempre foi marcante pra gente, assim. Então, por tudo isso, é um prazer, uma honra. E como já fazia um tempinho que a gente não tocava em Blumenau, pra gente, assim, que vive de música, que gosta disso, que tem isso já na nossa rotina, na nossa história, é um prazer voltar agora com DVD praticamente pronto para ser lançado, onde a gente lançou a primeira música na internet agora, que foi Não Aguento Mais, mas é um DVD que a gente gravou em Porto Alegre no final do ano passado, com participação do Chorão, do Charlie Brown, do Lucas da Fresno, do Papas, do Educar, do X, do Benegão. Então, assim, amigos nossos que construíram uma história onde a gente gravou todos os nossos sucessos, tiveram músicas que tiveram que ficar de fora, assim. Bastante. Duas, 3 músicas que tocaram bastante. Mas que estão na internet, o pessoal consegue buscar, certeza, né? Hoje em dia a internet é o boom, né? Download livre, por favor. Isso é que é bom, né? Lado A e lado B. Que legal, que legal. Agora, vamos contar um pouquinho dessa história da música de vocês. Bom, vocês começaram já há muito tempo, conforme eu citei agora no início. Como a formação surgiu entre os 4 integrantes? Sempre foram os 4? Sim, na verdade, assim, o baterista hoje não é mais o mesmo, mas eu, o Fred e o Nando, guitarra e baixo, são irmãos. E a gente é amigo de infância, de veranear junto, em Tramanda lá. E daí foi nesse lance de amizade que surgiu... E eles sempre tocaram, assim, acho que sempre faltou alguém para estar junto com eles, acho que empregando uma linguagem, uma história. Tendo uma cara de pau. E daí, quando, de uma maneira despretensiosa, eu escrevi a letra de Detetive, assim, até fiquei... Você que escreveu? As composições das letras são de vocês? São todas nossas, que legal. Até que, eu não me lembro onde estava Nando, assim, mas o Fred chegou na praia e eu mostrei meio constrangido pra ele, porque eles já tocavam, assim, olha, o que tu acha isso? Ele, pô, que legal, não sei o quê. Daí a gente gravou a música e isso foi em janeiro, em julho a gente já tava com a banda pronta, começando a tocar no rádio. Em que ano isso? Isso foi em 95. 95. 95, quando começou. Daí, em 97, a gente ganhou o VMB na MTV. Pois foi um boom logo, né? Assim, vocês conseguiram ter um misto de, claro, talento e sorte também. Porque quantas bandas começam e ficam patinando até conseguirem o sucesso, né? É verdade. Mas o que é legal, assim, também, por a gente ter muitas cidades, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, que tem poder aquisitivo para poder desfrutar de cultura, a gente fechou um circuito muito legal aqui, tanto para as bandas do Rio Grande do Sul como para as bandas de Santa Catarina, onde a gente tem mais lugares para tocar do que quase o Brasil inteiro, assim. Nossa, então, que legal. Então cria um circuito muito legal, Show, assim, por causa das rádios, por causa dos veículos de comunicação que ajudam e que potencializam a cultura que é feita no nosso país, uma cultura de rock. Então, tudo isso é significativo. E quando a gente tem uma carreira de 15 anos gravando esse DVD com um monte de amigos, com tudo, pra gente é um prazer, pra gente é uma satisfação. E ver que a comunidade continua com uma linguagem muito atual, assim. Pois como a gente era louco há 15 anos atrás, porque, poxa, a gente continua sendo muito explícito. E era num momento que a gente não tinha internet como ela é, a gente tinha que ser explícito, porque os filmes da época eram explícitos, a cultura era mais explícita. Bom, tu vai ver já que Pulp
vocês falaram isso, Assassinos por Natureza. Anos 90, né? Aqui, ó, eu tenho umas músicas ali que eu até peguei, claro, eu não pude pegar todas as letras, né? Mas aqui, ó, Chuva nas Calcinhas, Namoro Depravado, Ninfetinha, Usa Busa. É isso aí. As composições continuam, digamos que esses Ninfetinha não é nomes... nossa, mas é porque tem na internet, isso é legal, tipo assim, por a gente ter, eu acho que construído uma linguagem, tem muita gente que faz uma música e as pessoas associam a gente. Entendi, assim. E é legal, isso é um conteúdo, né? Tá, e por que esses nomes? Vocês já tiveram algum problema, digamos, com censura naquela época atrás, hoje em dia? Não, já bem teve pelo alguma contrário. vez? Eu acho que hoje o mundo está muito mais politicamente correto porque ele está com muita informação, está massivo de informação. Então, naquela época, a gente precisava mostrar, a gente precisava ter uma linguagem mais explícita. Hoje tu não precisa, porque hoje tu tem como construir isso de outras maneiras. E eu acho que isso é significativo, porque além da gente ter essa linguagem, a gente misturou uma música feita na favela, do baile funk, tocando com rock, tocando com bateria, tocando com banda. Eles até estavam falando aqui no intervalo, ali durante o VT que estava passando, que eles foram, inclusive, cantar em outros lugares do mundo, como na Europa, por exemplo. Portugal e Espanha. Justamente por esse misto de vocês conseguiram unir o funk com o rock. Você estava falando até, né, Mano Chains, foi o pioneiro no mundo. Isso aí. Sim, porque o baile funk surgiu no Brasil e nós fomos o primeiro a misturar com rock, entende? Então, isso nos dá, de certa forma, um respaldo para tocar em alguns lugares e até porque o próprio baile funk, ele é considerado na Europa como uma das vertentes da música eletrônica feita na periferia. Se tu for ver o... É o mesmo BPM do eletro, por exemplo. Então, existe essa referência. E a gente sabe que aqui, né, essa região, Camboriú, sempre foi uma grande referência da música eletrônica. Ainda é, né? E se a gente for ver, antes mesmo de Camboriú se tornar essa referência, a gente já tinha assimilado que o baile funk era música eletrônica, era o hip hop um pouquinho mais acelerado, que era já coisas que a gente absorvia, coisas que a gente já amava, assim. Então, para nós, eu acho que o artista, quanto mais informação ele tiver, mais condições ele tem de ser criativo. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês estavam falando ali bem no início de Detetive, vamos dar uma palhinha aí pro pessoal de casa, uma sucessão deles aí? Vamos lá, então. Chive, detetive, meu pai é detetive, detetive, meu pai é detetive, detetive, meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, enfrenta broncas legais. Teu pai é despachante e não faz nada demais. Meu pai é detetive, prende bandido e traficante. E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes. Chive, detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão, deu um tiro a queima-roupa que quebrou a televisão. Teu pai é despachante, é um carinha simplório, não despacha nem macumba e tem medo de velório. Chive, detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Aê, gente, música super, tipo, que já foi antiga, você compôs essa música em 95 e ainda é atual. Quem não lembra, né, dessa letra? Isso é muito legal. E os anos 90 tá voltando agora e a gente nunca parou, então coisa esse boa. DVD novo, com tudo, assim, a gente tá numa perspectiva. E eu acho que o mais legal é que a gente nunca fez, assim, ó, uma poção mirabolante de pensar, vamos misturar o baile funk com o rock para dominar o mundo, porque assim a gente vai viver de música. A gente fez uma história
que a gente gosta muito de fazer, que a gente se diverte muito, entende? Que é a nossa terapia. Eu acho que hoje a gente pode se dar o luxo de ter outras atividades, de fazer outras coisas, mas quando a gente entra na van para fazer um show, isso é para nós... É natural. É o que nos tornou quem a gente é, entende? E a gente fez isso sendo quem a gente é mesmo. Que legal, que show. Isso é genuíno e é raro, né? E olha só, uma parceria de vocês interessante, a gente fez todo esse concurso do novo vocalista da banda Cavalinho, foi o Jobim escolhido, deu o maior sucesso. Vamos relembrar um pouquinho Banda Cavalinho junto com Comunidade Ninjitsu? Vocês gravaram Marreca junto com eles. Tem que ser plural, eu acho que é isso. Quanto mais informação tu tiver, mais legal. E isso é uma homenagem a Blumenau, assim, que justamente legal. Por esse carinho, por a gente ter muitos fãs em Blumenau. Então, quando surgiu esse projeto que veio até a gente, vocês querem fazer isso, é uma música que acontece muito, vocês têm a ver com o espírito de vocês. E para nós foi uma honra, foi um prazer, assim, e acho que o resultado ficou legal. A gente tem um pouquinho do áudio, vamos relembrar um pouquinho da Marreca que eles gravaram junto com a banda Cavalinho. Roda aí, vamos escutar. Uma marca linda que comprou em Blumenau, onde dizia: cuida bem da sua marreca, cuida bem da sua marreca. É o amor da... Vocês não conseguem cantar um pouquinho aí pra gente? Eu não consigo. Só se o Mano tinha Aqui, ó, daí é o seguinte, ó, se o pouca prática do meu produtor tivesse me dito que a gente teria usado essa como referência... Não culpa ele, tá nos nossos bastidores, foi surpresa aqui que a gente colocou. Aí ele lembra, ó, Cuida bem da tua marreca. Eu posso fazer... Tá beleza, mas que legal essa parceria, que gostoso. Eu me lembro que quando surgiu o convite, eu e o Fred conversamos sobre a batida eletrônica, como a gente ia fazer para conseguir agregar, né, a cara do baile funk mesmo, como a gente estava falando, de ter essa batida mais pegada com a música que tem uma outra origem, né? Claro, totalmente diferente, né? Então, é um outro ritmo, é um outro BPM, então a gente teve que fazer uma certa adequação e para as coisas se casarem, mas eu acho que ficou muito legal. Muito legal. A gente ali, quando a gente descobriu, a nossa produção descobriu, eu falei, nossa, muito legal, show de bola. Mas a gente gosta muito de fazer parceria. Sempre fez questão. Acho que nunca negamos nada para ninguém, porque a gente acredita que é assim que a gente multiplica as coisas. Certeza. Sempre assim. A música de trabalho atual de vocês é qual? Olha, Não Aguento Mais. A gente tem Não Aguento Mais, mas eu acho que tem uma música que tem tudo a ver com o estado de Santa Catarina, porque fala do verão, fala de praia, né? E quem não gosta, quem não ama o nosso litoral catarinense. E que ela é, como a gente diz, super violável. Que é Toda Molhada, Casa do Sol, assim. Então, E Não Aguento Mais é uma música que tem que ter o batidão e as pessoas conhecem. E hoje ao vivo, e tá passando o clipe dela agora, ó. Essas são imagens do nosso DVD, que não foi lançado ainda. Pois é, isso que eu ia perguntar. Primeiro DVD ao vivo, de tanto tempo de estrada, por que o primeiro ao vivo vocês fizeram agora? Porque a gente nunca tinha conseguido parar para planejar um DVD que fosse atemporal. Se tu for ver o nosso DVD, ele não tem telão de LED, ele não tem... É um show. Ele tem um cenário artístico com grafite, com cultura, com... entende? Algumas com projeções. Com algumas coisas que a gente achava importante. Era importante pra gente mobilizar um público significativo. Vocês colocaram a identidade de vocês nesse DVD, né? Pra ser uma coisa assim, ó, pra ficar pra sempre, assim, pra poder resgatar esses 15 anos de história, assim. Então ele foi filmado todo em Full HD, ficaram 500 pessoas de fora, do Opinião, que é uma casa grande em Porto Alegre, Lá em Porto Alegre. Que é um templo lá, que é onde todos os principais artistas gravaram as suas referências ao vivo, assim. Então, a gente estava esperando a hora certa e por mais que, assim, outras atividades paralelas que a gente tenha... sei lá, porque de 95 a 2005, a gente era, sem dúvida nenhuma, uma das bandas que mais tocava no rádio
no Rio Grande do Sul e Sim. em Santa Catarina. Aqui também, eu lembro. A ponto de ser uma coisa assim, como artistas mais pop, que não são tão rock, assim. E isso, claro, dava uma gama de shows, dava um foco e uma atenção toda pra gente. Depois que a gente saiu um pouco das rádios, a gente continuou fazendo show. A gente não teve nenhum ano que a gente não tenha feito menos de 60 shows, assim. Isso é uma média. Nossa. Justamente por causa da internet, porque as pessoas vão passando, as gerações vão passando, E mas continua a música na crista, né? Isso é muito legal.